Olá para toda a categoria, aqui Lucas, da direção do sindicato, novamente mais um programa de debate aqui do Sindserv no nosso canal, né? Começando esse vídeo para falar um pouco até dos nossos formatos aí de comunicação, aqui aproveitando esse espaço do estúdio, que foi um investimento muito importante do sindicato para aprimorar, afinar a nossa comunicação do sindicato com a categoria. A gente aí, seguindo com debates, né, vídeos gravados com mais profundidade, com mais calma, para trazer alguns temas gerais, para além de temas de interesse mais direto para a categoria. E a gente também estreou essa semana, né, voltem aí no canal. Na quarta-feira a gente fez um Sindserv ao vivo, eu estava aqui com a Zelita, e nesse programa vivo a gente vai comentar coisas mais do retrospecto da semana, seja também de temas nacionais a temas da movimentação, das ações do sindicato naquela semana, notícias envolvendo a prefeitura ou a Câmara de Vereadores que sejam de nosso interesse interesse da população. Então a gente vai seguir com esses dois formatos aí, alguns programas ao vivo para falar de algumas coisas e outros programas de debate aí gravados que vão estar aí disponíveis também para a gente entender com mais profundidade alguns temas. Hoje a gente vai falar aqui sobre, eu e Maurílio, também da direção do sindicato, vamos falar sobre o plebiscito popular, uma iniciativa aí muito importante. Nós dois aqui da direção do sindicato estamos... A gente começou a acompanhar essa movimentação aqui localmente, mas é uma movimentação nacional de unidade entre as centrais sindicais, partidos, movimentos sociais, né? O Sindicato dos Servidores, enquanto sindicato filiado à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, tem participado desse movimento aqui na região. Então, queria aqui passar a bola para o Maurílio para comentar um pouco já inicialmente a visão sobre o plebiscito popular, essa importância política da nossa movimentação a nível nacional também. É isso. Ô Lucas, bom dia, boa tarde, boa... Isso aí varia. Depende da hora de quem for assistir essa conversa nossa aqui, né? De um tema bastante importante, né? O plebiscito popular é uma iniciativa assim, de vários movimentos, sindicatos, centrais, partidos, né, que faz traz essas questões, né, para uma participação mais direta da população, né? Então, é um meio democrático aí, né, de participação popular, certo? E essa iniciativa ela é importante porque vai opinar sobre dois temas que afetam diretamente a classe trabalhadora, né? E para nós que somos do sindicato, isso é importante. E a gente tem que realmente trabalhar bastante sobre esses dois temas aí. Muito bem. Até para explicar um pouco mais aí para os servidores, primeiro, a gente está com uma urna aí desde o começo de julho, mais ou menos, ali, primeira e segunda semana de julho, a gente abriu uma urna aqui no sindicato. Então, quem comparece aqui pode votar, conversar um pouco mais sobre o plebiscito popular, sobre essas duas perguntas que estão sendo consultadas para a população no Brasil inteiro. Em São José, né, nós e outros sindicatos, outros movimentos, outros partidos políticos também estão se jogando aí para conversar com a população sobre as duas perguntinhas do plebiscito. Isso aqui é uma cédula do plebiscito, que tem duas perguntinhas. Eu vou até ler aqui para as pessoas, para a gente entender os temas que a gente está tratando, né? Então, primeiro, pergunta: se você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução salarial e do fim da escala 6x1, e se você é a favor de que quem ganha mais de 50 mil por mês pague mais imposto de renda para que quem recebe até 5 mil por mês não pague nada. Então, resumidamente, né, uma pergunta sobre a questão da jornada de trabalho e a questão da redução dessa jornada sem redução salarial, o fim da escala 6x1, que é uma escala de trabalho que tem aí massacrado vários setores da classe trabalhadora.
boa parte aí do serviço público a gente não enfrenta isso, né? A gente está na escala 5x2, mas a gente sabe o que é esse... A gente conhece, todo mundo conhece alguém que trabalha no comércio, que trabalha em algum setor da saúde, que não é de UBS, que enfrenta essa escala e que é bastante complexa para o trabalhador, fica sem descanso, fica sem tempo para lazer, para a família e tudo mais. E uma outra pergunta que é sobre a questão da justiça tributária no Brasil, né? Existe muita discussão no Brasil de que a gente paga muito imposto, e isso é verdade, mas é relativo, porque tem muita gente que recebe muito e não paga imposto proporcionalmente. E a proposta é para que quem ganha até 5 mil por mês não pague nada de imposto de renda, mas para isso precisa que os super ricos, quem ganha mais de 50 mil por mês, comece a pagar mais imposto de renda, porque isso proporcionalmente faz muita diferença. Então, são essas duas perguntinhas, né, Maurílio? Qual a importância política aí, né, desses dois temas sobre o trabalho, sobre a justiça tributária para nós aqui? Então, a questão da jornada de trabalho ela sempre foi vamos dizer assim, um calcanhar de Aquiles na vida dos trabalhadores, né? Desde a Revolução Industrial, né? Quando os trabalhadores, homens, mulheres, crianças, né? Trabalhavam 10, 12, 16 horas por dia, né? Então, aquela exploração máxima, né, da força de trabalho. E hoje, com toda a tecnologia que nós temos, né, nós continuamos trabalhando, né, nós temos uma boa parcela da classe trabalhadora que faz essa jornada 6x1. Ou seja, trabalha 6 dias e folga 1, né? E se for mulher, então não tem folga, porque esse um dia, né, a mulher também é explorada no seu trabalho doméstico, né? Na maioria das vezes. Então, é super urgente, né? Essa PEC da deputada Érica Hilton, né? Sim. Na PEC ela coloca a jornada 4x3, né? Que seria trabalhar 4 dias e folgar 3, né? Que eu acho que é o ideal. Seria o ideal. Nesse momento, né, que nós estamos vivendo, né? Com toda a tecnologia empregada na produção. Mas o fim da escala 6x1 ela é urgente. Né? Ela é urgente porque ela é desumana. Né? Ela é desumana. Tira o direito dos trabalhadores de descansar, de conviver com a sua família, de estudar, enfim. É uma jornada que a gente tem conversado nas ruas com a população. E fica muito claro isso, né? Que é uma jornada que é uma escravidão moderna. Sim. Né? A jornada 6x1 é uma escravidão moderna. E a gente está recebendo muita adesão, né, da população. Isso que eu ia perguntar até para você, Maurílio. Né, eu sei que você está tendo experiência, eu participei de algumas ações também desse processo de coleta de votos na rua, né? A gente estava ali, por exemplo, no Parque da Cidade, eu sei que foi em algumas feiras. Como é que é esse diálogo com a população, né? Então, a população tem recebido muito bem isso, né? Porque ela entende o que é isso, né? Principalmente quem está nessa escala 6x1 ou quem já passou por ela, né? Entende muito bem o que é trabalhar 6 dias e folgar 1. Então, assim, está tendo uma adesão muito grande, né? Domingo passado estivemos lá na Feira do Colonial, né? Que é uma feira grande, né? Nós já tivemos no Novo Horizonte, tivemos lá em Santana, na Vila Industrial. Então a gente tem rodado aí as feiras livres e assim, a receptividade da população é muito grande, né, com relação a isso e querendo realmente o fim dessa escala 6x1, né. E a outra questão é sobre a justiça tributária, né, vamos dizer assim, né, também de máxima importância e que a população entende claramente isso, né. Quando você expõe e fala, olha, hoje no Brasil, né, os mais ricos pagam muito pouco imposto, né? Ou seja, inclusive sobre os lucros, os dividendos. Essa é uma grande questão, né? Essa é uma questão fundamental. Eu fiquei até pensando, né, quando a gente começou a construir essas ações que iam para a rua, né, do plebiscito, eu fiquei pensando, bom, beleza, quem ganha mais tem que contribuir mais, mas assim, já tem uma alíquota, né, proporcional no imposto de renda, não tem? E aí, estudando, né, sobre esse tema, quando a gente começou a construir,
que a gente chega na seguinte informação. Isso é importante, até porque, até para nós, servidores públicos, estamos aí nessa escala 5x2, mas também gostaria de trabalhar na escala 4x3, porque, a gente precisa, né, de um dia para o descanso, um dia para o lazer, um dia para cuidar da casa, né? Mas, enfim... Estudando um pouco sobre esse tema, que pega muito para nós servidores. Então, por exemplo, o magistério, início de carreira, ele recebe um salário ali de 4.800, com HTC passa até um pouco de 5.000, mas, e aí pagamos aí cerca de 300 e pouco, 400 e pouco de imposto de renda no início da carreira. E isso seria uma economia de... né, quase R$4.000 por ano para a nossa categoria, por exemplo, no caso do magistério. Vários outros setores de serviço público também têm esse salário e aí intermediário que está longe ainda também do ideal, que seria para nós, mas para qualquer pessoa da classe trabalhadora viver bem, com dignidade. E a gente ainda paga tudo isso de imposto. Eu fiquei, bom, mas e aí quem ganha um salário alto, por exemplo, um alto escalão aí do judiciário, por exemplo, né? Ou mesmo os congressistas, né, que tem um salário que também chega perto disso, não tem uma alíquota própria. Mas aí o que acontece é isso, né? Tem muita gente que tem isso de renda, ou seja, um valor chega aí R$600 mil por ano, né, de renda ou para mais, que na verdade ela recebe dividendos, que não são taxados como imposto de renda. Isso é um negócio que não tem, inclusive, nos países capitalistas centrais, né? Na Europa, nos Estados Unidos, tem imposto sobre essa fortuna e aqui no Brasil não. Sobre renda, sobre o lucro, sobre heranças, né? Heranças, sim. Né? Então, assim, realmente, porque, se eu não me engano, acho que 2,4% só que pagam, né? Sobre que é descontado na sua renda, no seu... alíquota efetiva, né? Mas assim, quem tem dinheiro investido na bolsa e outros meios aí financeiros, esse lucro, essa renda não é taxada. Desse jeito, não, pois é. Não é taxada. E aí, quem acaba pagando muito é o trabalhador. Exato. Né? Porque... o trabalhador é direto ali no olerite, ele não tem nem como espernear, né? Não tem como, já era. E é né? capaz, assim, quem às vezes recebe já um salário por conta dos direitos conquistados, do avanço na carreira, recebe um salário de 10, 15 mil, aí chega no ano seguinte ainda tem que pagar mais imposto de renda, né? Isso que é um absurdo. Não, e a hipocrisia, né, que eles usam, né, de que... eles já pagam imposto, não sei o que e tal, o imposto na renda deles é muito alto e tal, mas que eles não colocam justamente o grosso da renda deles, eles não colocam, que são os dividendos, né? Sim, exatamente. Então é uma hipocrisia, e a hipocrisia do Congresso, né? Uma boa parte do Congresso dos Deputados, né? Eles são empresários por fora, que né? são empresários por fora, ou são representantes de empresários por fora, né? Porque o Congresso Nacional hoje é um Congresso ultraconservador, é um Congresso, podemos dizer que é o inimigo do povo realmente, né? Uma maioria ali, que está ali para votar tudo contra o povo, né? Então eles ficam com esse discurso, né? Isso vai obrigar os empresários a demitir, isso vai causar desemprego, isso... Aí vem toda aquela desculpa, né? Que sempre foi dada. Toda vez que a classe trabalhadora se mexeu, conquistou, né, a questão do 13º, férias, os 40% do fundo de garantia, né? Toda vez que a classe trabalhadora tem algum ganho, né, o outro lado fala, não, vai quebrar o país, vai quebrar a produção, vai quebrar os... Exato. Não, até quando foi abolir a escravidão, falavam isso também, é isso. Né? Desde do Brasil colônia, a gente vem escutando isso aí. E para os trabalhadores, a única forma, né, que ele tem de conquistar realmente é a luta. Né? Sim. É ele reivindicando, é ele lutando e brigando por aquilo que é o seu direito, né? Como trabalhador e como ser humano. Né? Porque falar da escala 6x1 é falar de humanidade, né? É muito desumana essa escala, né? Sim. E falar do imposto que a classe trabalhadora paga hoje também é desumano. É renda que sai justamente da sua
do seu meio de vida. Sim. Né? De pôr comida realmente na mesa do trabalhador, né? Então, quando você propõe essa isenção para quem ganha até 5 mil, é você garantir mais renda para o trabalhador. Com certeza. E quem ganha de 5 a 7 terá uma redução. Quando você aumenta a faixa subsidiada, que já tem sido uma pauta do governo federal, do governo Lula, desde o início desse mandato, né? Aumentou as faixas aos poucos ali, né? Hoje, por exemplo, esse ano, foi aprovada ali, acho que a faixa de isenção está em 3 mil e pouco, se eu não me engano. 3 mil e pouquinho. Mas a gente precisa ir avançando nisso justamente para ir aliviando mais, porque hoje é isso, 5 mil, 7 mil reais parece um salário muito alto, mas não é mais, porque a inflação cresceu muito, principalmente no governo Bolsonaro, né? Cresceu muito. A gente vê aí, apesar da inflação esses últimos meses ter diminuído, o ritmo dela, você vê o preço do café, como é que ficou, né? Vários outros itens aí do mercado, não só do mercado, mas o aluguel não para de aumentar, plano de saúde não para de aumentar, certo. E aí a gente fica o trabalhador tendo que fazer um tabuleiro aí com a própria renda. E agora uma coisa que é importante, né, que você colocou, Maurílio, sobre essa questão da pressão em cima do Congresso, né? Então você tem aí o plebiscito, ele é uma forma de trabalho de base, né, de participação popular, e que tem justamente esse objetivo de pressionar o Congresso, porque você tem, né, a PEC que você citou da deputada Erika Hilton em relação ao 6x1 e um projeto justamente do governo Lula em relação a essa questão da justiça tributária aí, do imposto de renda. E aí tem acontecido, né, a PEC, por exemplo, do 6x1 precisa de muita pressão, porque é uma das coisas que, de fato, para os grandes empresários, vai mexer no lucro deles para colocar mais trabalhador, e é isso é uma forma, inclusive, de garantir mais emprego, né? Porque aí, beleza, daí vai ser 5x2, e nos dias lá, você contrata mais trabalhador. Sim. Claro. Aí diminui o desemprego. Isso precisa mexer mesmo no lucro dessas grandes empresas. Os pequenos negócios, que às vezes precisam disso, eu acho que pode até ter um subsídio do governo, alguma coisa assim. O fato é que precisa de pressão. E para o tema da justiça tributária, tem uma coisa que os congressistas da direita, da extrema-direita, estão colocando em xeque, que é o seguinte: eles até querem que aprove a isenção, mas eles não querem que aumente a taxação, eles querem que o governo corte de algum outro lugar. Ou seja, corta de política social, corta de verba para educação e para saúde, para isentar o imposto de renda, que é uma medida justa, mas não querem que taxe, porque é isso. A gente deixar de pagar imposto de renda, vai faltar para o governo. No 100 milhões de trabalhadores que pagam imposto de renda, precisa ir de outro lugar. E precisa vir de quem tem mais dinheiro, no caso, os milionários, né? Então, esse é um tema, né? Os congressistas estão querendo colocar uma corda no pescoço do governo federal, né? Então, como sempre, né? Como eu falei, um Congresso totalmente contra os trabalhadores, né? Então, tudo que é conquista dos trabalhadores, eles tentam colocar uma cunha, colocar o pé na porta para que não realize realmente essa justiça tributária, né? E essas alegações são esdrúxulas, né? Se a gente for pensar, porque tá claro, né, a todas as informações que nós temos, né, de que os ricos têm muito mais condições de pagar, né, imposto. Com certeza. Tá certo? E realmente a redução da jornada e tudo mais vai abrir possibilidade de novos empregos, né, de contratar mais. E aí a gente tem que também deixar de naturalizar, Lucas, essa questão de que é natural você explorar a mão de obra. Sim. Né? Então, assim, até as pequenas lojas, pequenos produtores e tal, né? Eles têm que construir, eles têm que produzir, têm que construir, mas sem explorar o trabalho, né? E isso foi meio que naturalizado na nossa sociedade, que não, tá certo. Até por conta dessa tradição escravista, né? É bem tradicional. Inclusive, a gente encontrou aí, né, pessoas falando, não, nós temos que trabalhar mais. Exato. Como? É uma visão, né, de que o trabalho é um sacrifício que todo mundo precisa fazer e tudo mais, né? E a gente encontra aquele discurso, né, o trabalho dignifica o homem, exato, e tudo mais.
Mas a exploração, o trabalho pode ser, mas a exploração não. O que acontece hoje na sociedade é a exploração. Sim. O capitalismo, ele sobrevive sobre a exploração da força de trabalho e do resultado dessa força de trabalho. É isso que faz o capitalismo sobreviver. E o capitalismo é um sistema selvagem, é um sistema assim que de morte, né? Você falou, por exemplo, aí, você está falando da educação, por exemplo, né? É muito natural, né? O professor, por exemplo, trabalhar 50, 60 horas por semana. Sim, pois é. Né? Não é só dar aula, né? Não é. Não, isso estou falando dentro da sala de aula. Porque duas redes e tal. E trabalha em duas, três redes, muitas vezes, né? Particular, estadual, municipal. Vai de uma escola para outra, trabalha em 3, 4 escolas. E depois chega fim de semana, né? Tem que preparar a aula, corrigir prova, corrigir trabalho. Né? E pensar também, porque é uma profissão que... E isso mostra o quê? Mostra que é uma das categorias que mais adoece no Brasil. Sim. Né? No mundo, praticamente, né? Porque o desgaste é muito grande. Sim. Né? O desgaste é muito grande. A gente tem visto aí com frequência, né, a doença afetando a vida dos trabalhadores, né? E o poder público, né, municipal, estadual, não está nem aí. Né? Ontem mesmo estava num debate na escola falando sobre isso, né? O professor não tem sequer um apoio. Né? Eu falei, está na hora de criar um centro de apoio aí, né, com profissionais, tem que reduzir a jornada de trabalho, tem que reduzir o número de alunos por sala, tem que criar melhores condições de trabalho para o professor, professora, né? Então, a nossa categoria é uma categoria exemplar sobre isso. Sim, né? Com certeza. O quanto que a quantidade de horas trabalhadas, ela afeta, né, a saúde do trabalhador. Sim. Né? E isso já vem de longa data e a gente precisa resolver isso, né? Porque nós estamos morrendo, tem professor morrendo, tem trabalhador morrendo, né, por conta disso. Né? As pressões das plataformas agora, né? As pressões por metas e tudo mais. E hoje, inclusive, né, tem uma questão até colocada aí para a categoria, o sindicato até publicou sobre isso recentemente, está estudando mais medidas para questionar e buscar esclarecimento sobre a questão da portaria de atribuição de aulas. A gente depois vai postar mais coisas sobre isso, inclusive, também. Mas, para a gente ir para as considerações finais aí, colocar primeiro um tema que é justamente de que a gente, né, esse vídeo está saindo aí para você assistir na sexta-feira. Originalmente o plebiscito ia ter um grande ápice essa semana. A gente está estendendo o plebiscito popular nacionalmente até o final de setembro, até por conta justamente dessa pressão que precisa ser feita no Congresso, que está aí em relação ao tema do projeto de justiça tributária, está querendo que isente os trabalhadores, mas não faça a taxação dos super ricos. Então a gente precisa seguir nessa pressão. Então a urna do sindicato, né, como eu falei no início do vídeo, a gente está com uma urna aqui na sede do sindicato. É só votar, é só chegar aqui, uma cédulazinha bem rápida, o seu nome numa lista de assinatura, que é só para a gente organizar esses votos. Quer conversar sobre abrir uma urna na sua unidade? Ali, uma caixinha de sapato, um pouquinho de material, você pega o voto de toda a sua unidade, da sua escola, da sua UBS. É só falar com a gente vai até você também e a gente abre essa urna rapidão ali para coletar esses votos, para ampliar aí a coleta de votos do plebiscito popular, pelo fim da escala 6x1 e por isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Bom, para as considerações finais ainda, só para lembrar também, essa semana a gente fez essa estreia de um programa ao vivo, né? Eu estive aqui quarta-feira com a Zelita, também da coordenação do sindicato, conversando sobre vários temas, né? Sobre a PEC 66, sobre descongela, sobre a taxação do prefeito Anderson aí, que quer taxar a gente também com um aumento de PTU, aumento de taxa de lixo, uma série de questões que a gente conversou sobre a assembleia, sobre a festa. Acompanhe as redes do sindicato, tem
tem muita coisa acontecendo, a gente está em muito movimento, muitas ações ao mesmo tempo aí, mas, e é isso, uma delas é justamente o plebiscito popular, uma movimentação nacional de unidade aí dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos partidos políticos, em defesa de um Brasil mais justo e soberano também. Então, passar para as suas considerações finais agora, Maurílio, para a gente concluir esse programa. Eu queria fazer esse chamado, né? Engrossar esse chamado aí que o Lucas falou, né? Até o final de setembro vai estar acontecendo o plebiscito popular. O plebiscito, volto a dizer, é um mecanismo de participação direta das decisões, né? Porque você tem as eleições, que é o que a gente chama de democracia representativa. Você vai lá e vota no seu representante, né? E, infelizmente, no Brasil se costuma votar e esquecer. Né? Você não acompanha muitas vezes o trabalho daquele vereador, deputado, prefeito, governador, presidente que você votou. E então o plebiscito ele é um mecanismo direto, né, de participação democrática, tá certo? E a gente está tocando em dois problemas seríssimos para a classe trabalhadora, tá? Porque essa escala 6x1 ainda existe, principalmente no comércio, porque não existe uma legislação que impede isso, e a gente precisa ter isso, né? Precisa ter essa legislação, e para a gente ter, como a gente sempre fala aqui no sindicato, né? A gente só conquista se a gente lutar, se a gente pressionar, se a gente brigar por isso, né? Porque é assim que funciona, né? Ninguém vai dar nada de mão beijada para nós, para a classe trabalhadora. Nós temos que estar pressionando. Então eu faço aqui um chamado a todos, né, e a todos que estão nos ouvindo aí, assistindo, para participar do plebiscito, certo? Na sua unidade, no seu bairro, na sua igreja, no seu local de estudo, na sua escola, que vocês participem. E se quiser fazer mais ainda, quiser organizar uma urna lá, o Lucas já deu a dica aqui, é só entrar em contato com a gente. Nós vamos até o local, vamos ajudar você a registrar a urna, né? Nós precisamos recolher pelo menos 10 milhões de assinaturas, né? Esses votos depois será entregue para o presidente Lula, né? Para o Congresso Nacional e para o STF. Né? Mostrar que a população quer realmente essas mudanças, tá certo? Que a gente não está satisfeito com isso, tá? Então é importante que todos participem, né, do plebiscito e faça acontecer onde você estiver, né, para que a gente consiga essa vitória, que será realmente uma vitória da classe trabalhadora, tá certo? É isso aí, a gente vai seguir nessa luta aí esse mês de setembro, né? Então, em defesa do fim da escala 6x1, né? Por uma melhoria muito fundamental na vida da classe trabalhadora e também por justiça tributária, aí, isentando imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A gente segue junto, segue acompanhando o sindicato, conversem com a gente sobre urna do plebiscito popular, como a gente expande essa votação aí. Quer vir aqui votar e conversar mais sobre isso? Venha aqui, a gente conversa também. E é isso, a gente segue aí até a vitória. Até a próxima semana também.